Olá, boa noite. Vamos iniciar fazendo os convites para que todos possam participar. Os que forem entrando já podem fazer o mesmo, compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esta live. E eu já estou compartilhando. Gostaria de dar uma boa noite a todos. Bem-vindo, Jorge Andrade. O nosso convidado já está presente, já está online. Eu estou compartilhando aqui para que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. E estamos compartilhando. Então eu peço a todos que compartilhem para que possamos dar início a essa live. Bem-vindo, Marcelo. Vamos lá. Uma boa noite a todos. Estamos iniciando o projeto Humanizando 2022. Como todos sabem, o projeto ele tem como finalidade a apresentação de ações realizadas por diplomatas civis humanitários da Getro, com o intuito de podermos mostrar para você que você também é capaz. E devido e segundo as nossas experiências, podemos mostrar para vocês um caminho a ser seguido. Hoje nós temos convidado o Everton Gabi. Eu já vou fazer o convite a ele aqui. Bem-vindo, Everton Gabi. Já foi feito o convite. Pronto, Everton, estamos esperando você começar. Bem-vindo. Bem-vindo, meu amigo. Tudo Boa noite, bem? rapaz. Você tá bem, rapaz? Bem, graças a Deus. Deixa eu ir me acertando Deixa eu ajustar aqui a minha câmera porque estou meio fora de foco hoje. Agora me lembrei. Eu acho que eu me ajeitei aqui também, né? Tá dando pra enxergar direitinho, né? Tá tranquilo. Vamos iniciar. Rapaz, que bom Pessoal, poder ter eu essa sou o oportunidade. Marcos Matos, né? Eu tenho a apresentação deste programa com muita honra por poder ter a oportunidade de conversar com pessoas assim como o Everton. É o Everton, tá certo? Tá certo, tá certo. O Everton, assim como foi a Laís Lima, como o Renato Paiva, como tantos outros diplomatas civis da Getro, que fazem parte dessa família que tem tão somente a vontade de agir pelo humanitário. Então eu vou passar para vocês aí a apresentação do Everton. Everton, você se apresente para que todos possam te conhecer, meu amigo, e para que você possa falar um pouco do seu trabalho e das suas ações. Poxa, muito legal. Primeiro, deixa eu te agradecer, viu, Marcelo? Obrigado, Marcos. Obrigado pelo convite, viu? Obrigado mesmo. Depois eu até tenho que te fazer a pergunta. Eu lembrei agora, já vou te perguntar da vez. Você já fez a sua apresentação a respeito das coisas que você tem feito aí? Porque eu já ouvi falar de você aqui, rapaz. Eu já ouvi falar de você aqui. Esses dias eu tive uma conversa, estava conversando com o CEO da Getro, né, o Renato Freire, e aí ele estava me contando umas coisas aí extraordinárias, viu? Então, depois nós vamos combinar de fazer o inverso. Alguém vai ter que bater um papo com você para você falar dessas loucuras que estão acontecendo no Norte e Nordeste, viu? Vai ficar só perguntando para nós não, tá? Mas muito legal, cara. Então, eu sou o Everton Gabi, né? Hoje eu tô na região dos Lagos. Eu tenho trabalhado aqui, fazendo parte dessa equipe. Eu tô há alguns anos
na Getro, e foi assim um presentaço para mim. Você sabe o quanto que isso nos ajuda, né? Quando o assunto é fluidez, o quanto que isso tem nos ajudado como ferramenta. Eu sou de Cabo Frio, sou presidente, lidero, fundador aí da Missão Mexa-se, que é uma associação que trabalha focado em desenvolvimento humanitário, e pela Getro tenho feito um trabalho regional ultimamente, né? Fazendo aqui esse trabalho de tentar agregar e tentar abrir portas dentro do trabalho diplomático aqui na região dos Lagos. Então a gente tem caminhado por aí nesse período. Eu não cheguei a fazer umas coisas que o Marcos anda fazendo no Norte Nordeste, não, mas estou ensaiando, né? Com relação ao seu projeto pessoal, eu andei pesquisando sobre ele e achei maravilhoso as ações que você realiza com esse projeto. E eu queria que você apresentasse ele um pouco para nós, para que nós possamos criar ideias também, né, para que possamos agir de igual forma ao seu trabalho aí na região dos Lagos. Eu queria que você falasse um pouco de como você começou, qual foi o start que disse, poxa, isso aí está precisando de mim, e como foi que você conseguiu dar fluidez a esse trabalho. Muito legal, muito bom. A nossa associação, de forma assim, jurídica, abração Fabinho, estou vendo o Fabinho na área. A nossa associação, de forma jurídica, ela está recente, né? A gente já vem com um trabalho de alguns anos, dentro de uma área de periferia. O Marcos, sabe, minha mãe entrou aqui, então benção, mãe, para poder cumprir o ritual, para poder ficar tranquilo. Qual é o nome dela? É Dilma, tá aí, a Gabi Dilma. Oi, dona Dilma. Boa noite. Mãe entrou, tem que parar, né, irmão? Mãe entrou, tem que parar. E aí, então, o que a gente começa a fazer? Eu estou desde 2008 trabalhando aqui na periferia de Cabo Frio, justamente dentro dessa área periférica, que já vi muita coisa acontecer dentro da estrutura de periferia, mas para mim sempre foi interessante estudar o comportamento desse ambiente da periferia, porque não é o fato de ser periferia que ela é igual a todas as periferias. Existe uma cultura também que ela é regional. Isso. Né? Então, a forma como a periferia funciona dentro da região dos Lagos, ela fica um pouco diferente da forma como um ambiente de periferia pode funcionar no Norte, Nordeste e também dentro da grande Rio de Janeiro, né? Então o que a gente começou a fazer? Eu comecei a me dedicar a estudar esses comportamentos e tentar encontrar quais os ambientes que cabia algum trabalho. Tem bastante, dentro da área da periferia, tem bastante coisa relacionada ao assistencialismo, que é essa ação emergente, né? Onde a pessoa precisa de uma cesta básica, a gente vai lá dar uma cesta básica. Então existem bastante dessas ações, graças a Deus, né? A gente fica muito feliz quando há bastante disso. Mas a gente começou a descobrir que existiam outras questões que precisavam ser trabalhadas dentro da periferia. Às vezes a falta de oportunidade que a periferia tem, as pessoas que moram, né, nessas regiões têm, isso às vezes vai desestimulando elas galgarem os degraus do crescimento, avançarem um pouco mais nas questões intelectuais, avançar um pouco mais nas questões relacionais, também avançarem um pouco mais nas questões espirituais, profissionais. Então, assim, existem diversas questões que acontecem porque desde o início, às vezes, as pessoas não são estimuladas a aceitar o desafio. Então, a gente começou a perceber isso, que muita coisa estava até dificultando a espiritualidade saudável. Porque quando você não consegue pensar muito a respeito daquele assunto, porque ele parece um pouco banal para você, você vai aceitar um argumento melhor e vai se inclinar àquele argumento melhor, seja ele de onde ele vier. Verdade. Ele pode vir de uma via religiosa, ele pode vir de uma via política, ele pode vir de uma via empresarial. Mas se você não está treinado aos desafios, e você sabe bem aí que desafio é uma coisa que você, quando você encara,
você tem que aceitar o preço dele, porque você tem o cima, embaixo, frente, atrás. Isso é uma continuidade, você não consegue isso de uma vez assim, rápido, né, no start. Então a gente começou a estudar, encarar algumas pesquisas que o IBGE já tinha feito a respeito da região de Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo, Búzios, Araruama. Então a gente começou a estudar um pouco essas estatísticas, o que estava sendo apresentado, quais eram os grupos de pobreza, quais eram os grupos de extrema pobreza, renda per capita aqui na cidade de Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo. Então começamos a enxergar isso para tentar ver o que seria útil que a gente trabalhasse dentro dessa área aqui. Foi daí, então, que nós começamos a fazer alguns trabalhos, como, por exemplo, um que a gente tem, que tem um Instagram aí chamado Programa Sementes, que é um trabalho que é feito com gestantes aqui da periferia. Nós temos um grupo que é uma roda de conversa de gestantes, e a gente tem uma equipe que mantém essas gestantes atualizadas quanto às leis trabalhistas, o que elas podem e o que elas não podem na condição da gestação, se elas já estavam, se elas não estavam, como que isso pode ser conversado com os empresários, com o patrão, se há necessidade, se há permissão para uma troca de função, se não há permissão para uma troca de função, o que as leis dizem sobre isso no âmbito federal, o que elas dizem estadual e municipal. Então a gente começou então esse trabalho com um grupo de voluntárias que se preocupam com esse assunto, um grupo que se preocupa com os assuntos da dolagem, que o grupo de gestante nosso, por exemplo, tem meninas de 15 anos até meninas de 40. Então uma que está na primeira gestação e a outra que já teve outra gestação, mas que tudo é diferente, tudo é novo, né? Tudo tem que ser atualizado. Então a gente começou então a fazer esse trabalho de dolagem também, o que seria importante que fosse feito. Às vezes há um desespero que sobrecarrega inclusive a área da saúde da cidade, a tal da contração. A gestante está naquele momento onde ela está com medo de perder o filho, ela está com medo da dor que ela está sentindo, ela não tem experiência, muitas das vezes ela não tem um grupo sólido familiar, um grupo sólido, relacional, de amizades, que possam dizer para ela, mentoreá-la, dizer para ela o seguinte: olha, fica tranquilo, isso aqui é assim mesmo, isso aqui passa, isso aqui daqui a pouco melhora. Então você vai acalmando um pouco esse ânimo, ajudando ela a entender o que está acontecendo com ela, para que ela fique mais em paz, porque no final, se ela estiver muito acelerada, ela vai bater lá na área do governo, lá no hospital público, ela bate lá, aí lá é mais técnico. Lá diz o seguinte: não, você pode voltar para casa. Aí ela já volta para casa estressada. Aí ela tem de novo uma outra situação, aí volta ela, mas já volta com os amigos, já dizendo o seguinte: não, vai ter que internar porque nós vamos dar mole não, isso o que e tal. E ficam duas forças, que é a força da vulnerabilidade, né, mais a força da estrutura pública brigando. E nessa hora fica muito difícil de você resolver os problemas, porque está cada um falando na sua linguagem e alguém tem que chegar naquele meio ali e falar assim: calma aí, vamos interpretar o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo é isso, e para facilitar para vocês entenderem. Aí a pessoa lá entende e fala: ah, tá. Então como é que a gente pode fazer para resolver? Aí a gente vai ajudando no processo para que a gestação seja mais feliz. Mais tranquila, né? Mais tranquila, né? Para que seja uma coisa de expectativa. Então a gente acaba tendo isso no grupo. Tem gente, por exemplo, que ajuda a gestante a se relacionar com o bebê no período da gestação. Entender a cada mês o que o bebê está fazendo, por que ele está fazendo aquilo. Então a gente também cria elos, porque muitas das gestações dentro da estrutura de periferia, elas não são planejadas. Eu acho que eu não estou falando nenhuma novidade, né? Então elas não são planejadas, elas acontecem. E isso, às vezes, vem como um luto para essa mãe, porque ela estava entrando no momento legal da fase dela, da carreira dela profissional, tinha conseguido emprego no momento difícil do trabalho, do emprego, e aí ela consegue essa oportunidade e ela acha que a coisa vai decolar. Aí, de repente, ela descobre que ela está grávida.
E a gestação vira o luto, ele vira o impedimento das conquistas pessoais, dos sonhos. Então, aí nessa hora é importante você ter alguém que fica dizendo, olha, está acontecendo isso com você, você já percebeu? Ó, seu bebê está fazendo isso, é isso que está acontecendo. Isso ajuda a criar o elo, certo? Ajuda a criar o elo. Então, esse programa, ele agora está sendo ampliado, ele ficou mais focado aqui na periferia de Cabo Frio, agora a gente está ampliando um pouco para dentro da estrutura da cidade, abrindo para mais oportunidades. Tem dado muito certo porque todas as vezes que as gestantes elas percebem que está na hora de ir para o hospital público, algumas que diziam que não iam para o hospital público pelos medos, pelos receios, aquelas coisas todas, hoje já estão indo, estão voltando com boas notícias, dizendo que foi tudo bem. Na maioria das vezes, quando elas vão, seja de madrugada, seja à tarde, seja à noite, seja a hora que for, elas sinalizam e a gente acaba saindo para lá. Eu e a minha esposa, a gente vai para o hospital também para fazer essa ponte de conexão, né? Olha, faz parte do nosso programa, está chegando aqui, ou já está aí, a gente precisa saber se o acompanhante está junto, se está tudo direitinho. Então a gente vem acompanhando isso aí. Tem dado muito certo, né? Esse é um dos programas que a gente tem desenvolvido aqui. Tem sido legal. É legal. O que eu gosto muito dessa idealização do projeto Humanizando é justamente isso, é conhecer projetos como o seu. Essas lives, elas ficam disponibilizadas na rede social. E nós estamos aqui em um bate-papo saudável, no qual eu também estou conhecendo o seu projeto e me familiarizando. E aí outras pessoas vão assistir e muitas vezes possa ser que uma gestante longe da sua região de atuação assista e entre em contato com você através do Instagram para procurar saber o que ela deve fazer, como ela deve proceder. E essas informações são de suma importância em um contexto geral no qual nós atuamos. E também outra vertente é que diplomatas civis vão pensar nessa possibilidade, nesse leque que você abriu, no qual muitas das pessoas, eu mesmo particularmente, não trabalhava com essa vertente, e eu achei super interessante, narrado por você agora. Você falou uma coisa interessante, que é a falta do conhecimento, e eu tenho o costume de dizer que quando nós não sabemos de algo com convicção, não temos conhecimento daquilo, nós ficamos presos à sabedoria do homem, como você disse, que o que chegar é conveniente, né? Exatamente. E esse trabalho seu é muito bom, eu mesmo fiquei aqui agora apaixonado por esse trabalho seu, na região que você atua. E eu quero saber de você assim, como eu falei, muitas pessoas de fora podem chegar até vocês. Já chegou momentos em que você recebeu uma demanda por telefone, via rede social, de alguém que conhece o seu projeto e indicou a uma outra pessoa distante e essa pessoa buscou orientação? Não, ainda não, porque assim, você sabe que todo projeto, todo programa, a gente chama aqui até de programa por causa desses feedbacks que a gente vai tendo, né, na construção. Todo programa ele precisa de um ensaio para que a gente consiga dados suficientes para conseguir ampliar, certo? Então, em 2021, nós fizemos isso reduzidos a um grupo de WhatsApp para que a gente, no WhatsApp, conseguisse, inclusive, atender as demandas no privado. Então, as meninas do grupo, a Camila, a Kissila e a Tainara, elas sempre se preocuparam ali em até interagir via WhatsApp para que algumas coisas que dentro do grupo não ficavam claras, não ficavam de fácil entendimento, né, no todo, né, não criava aquela harmonia, a gente tinha que vir tratando isso no privado. Então a gente ensaiou bastante essa questão e isso ficou bem restrito, né? Ficou bem restrito aqui a esse grupo de mulheres que estavam sendo trabalhadas. E a gente tem um Instagram, que é o Instagram chamado Programa Sementes, onde a gente também coloca esses conteúdos para ajudá-las a entender sobre lei, para saber o que pode, o que não pode. Eu acho que agora vai entrar o link, porque nós vamos para o Telegram. E aí no Telegram, então, a gente consegue, por via canal, a gente consegue atingir uma demanda maior, né? De uma forma mais profissional, colocando enquetes, pegando os feedbacks dessas gestantes e tal. Então a gente fez como ensaio, agora esse mês de abril, que a gente está avançando com um pouco mais para poder abrir. Então a gente não teve essa demanda para as pessoas entrarem em contato e saber mais, isso não chegou a acontecer.
Mas eu acredito também que à medida que a gente vai abrindo, como acontece agora essa conversa, a gente vai conseguindo expandir essa ideia que a gente sabe que ela não é nossa, né? A gente vai coletando coisas que acontecem por aí e usando para a humanização. A gente vai estudando o que acontece, vai entendendo a cultura do lugar onde você está, o que é possível, o que não é possível, interagindo também com o poder público. A gente sempre faz uma interação junto à administração do Hospital da Mulher aqui na cidade de Cabo Frio. Então a gente tem um contato lá, a gente sinaliza quando uma gestante do grupo está lá, para que tudo vá bem. Até como uma forma de destacar essa gestante dentro de um cenário mais amplo. Para que até saiba o seguinte, olha, nós temos uma gestante aí que está informada, que está mais empoderada, me permita usar esse termo, né? Mas na forma boa, né, dessa palavra, está mais empoderada, está mais conhecendo aquilo que é possível, que não é. Então, pode conversar com ela que ela vai tranquilo, ela entende o momento que ela está vivendo. E isso tem sido muito legal. A gente passou por umas experiências aqui de diversas gestantes que, depois que elas passaram, né, e arriscaram o acesso ao hospital público da cidade, elas voltaram para o grupo, que o grupo é aberto, para que elas falem sobre a experiência delas. E elas voltaram para o grupo dizendo, não, gente, foi maravilhoso, foi muito bom, foi uma experiência muito boa, me permitiram fazer isso, fazer aquilo. Então, assim, fica muito legal, fica muito, muito prazeroso ver o pessoal. E, por outro lado, eu falo isso com as meninas. O programa também nos ajuda a entender o comportamento das gestantes. E, principalmente, as gestantes dentro da estrutura de periferia. Como eu falei, você tem a menina de 15 anos... que está tendo que lidar com a gravidez dela, interrompendo aí seu ciclo da adolescência, e você tem que respeitar os sentimentos que estão nela, as lutas que ela está vivendo internamente. Então, não dá para você resolver isso antes. Aconteceu. Então aconteceu, vamos agregar, vamos tentar minimizar as dores que elas estão passando, as lutas, entender o momento delas, às vezes até a rejeição familiar. Isso acontece muito. Assim, tem muito disso. E aí você consegue acolher e elas conseguem encontrar um espaço de identificação. Porque, às vezes, no ambiente familiar que elas estão, elas não têm ninguém para conversar sobre aquilo, porque aquilo virou um problema. Aí elas entram num ambiente onde tem dezenas de mulheres na fase de gestação, cada uma contando como estão se sentindo naquele dia. Certo? Aí a nutricionista entra lá e vira para elas e fala, igual aconteceu numa dos encontros com a nutricionista, a nutricionista falou assim, vocês não podem tomar café dessa forma e tal. Aí virou para uma e falou assim, inclusive pimenta, tá fora. Aí gestante, pelo amor de Deus, pimentinha não. Eu gosto tanto da pimentinha e tal. Mas elas vão aprendendo a lidar com isso e, por outro lado, elas começam a perceber também que agora elas estão trabalhando em prol daquele bebê. E quando a gente começou esse programa, nós tínhamos uma ideia, Marcos. A nossa ideia era tentar minimizar a onda de abortos. Essa foi a nossa primeira ideia. A gente enxergou o cenário. Inclusive, eu acompanho muito aqui a questão das leis, como que o mundo está se comportando a respeito da vida humana, e vim acompanhando as decisões que estavam sendo tomadas na Argentina, e outras decisões na Europa também, e outros lugares mais. E é claro que a gente já enxerga e fala o seguinte, olha, essa onda vem para o Brasil, porque o Brasil ele também recebe essa onda internacional, né? E uma das formas que a gente entendeu que seria possível fazer seria acolher essas gestantes, criar um programa, porque se elas naquele momento da notícia forem bombardeadas e elas ficarem entre a decisão de pessoas dizendo o seguinte, ei, corta isso, tem jeito de cortar, para com isso, vai interromper sua vida, vai acabar com não sei o quê, elas podem se sentir, como eu falei no início, pela força do argumento e a solitude, por mais que elas não queiram. Verdade. Entende, Marcos? Por mais que elas não queiram, a pressão social faz isso. É verdade. Entendendo? A pressão social, ela é muito cruel nesse aspecto.
E aí falta argumento para o embate, falta argumento para a defesa. E aí fica aquele sentimento de dor, de sofrimento, por causa de um monte de coisa que está acontecendo à volta. Aí ela já entra na fase seguinte: olha, a melhor forma de eu resolver isso é fazer isso aqui. Aí ela opta pelo aborto. Aí depois todo mundo sorri, brinca, toca a vida, mas ela passa a vida toda tendo que lidar com aquele trauma. Ela passa a vida toda tendo que lidar com aquele sofrimento. E aí fica muito mais difícil, Marcos, depois você bater na porta do coração dessa jovem e perguntar por que ela está desistindo da vida. Entendendo? Por que você está desistindo da vida? Porque ela vai estar sorrindo, ela vai estar na escola, ela vai estar tocando a vida, ela vai estar saindo para balada, mas só ela sabe a marca que ficou lá atrás. Então, se a gente vira para ela e fala assim: olha, tem um grupo que está te dando força, aconteceu, filhona, toca a vida, nós vamos te ajudar a resolver essa fase da gestação, nós vamos te ajudar a resolver essa etapa. E depois que passa o tempo da crise, do trauma, do susto, as coisas podem começar a entrar no trilho. Aí a gente vai ajudando, porque ela começa a olhar para aquela criança, daqui a pouco a vovó, que não estava gostando, já começa a meio: vai ser uma menina, vai ser um menino. Aí você já conseguiu vir passando por isso aí. Então é um programa que tem sido assim, tem sido apaixonante acompanhar e avançar com ele aí. Fica a sugestão. Rapaz, nós que estamos aqui ouvindo, né? Ficamos apaixonados. Eu particularmente estou apaixonado pelo seu trabalho. E eu fiquei um pouco curioso para saber realmente, assim, quem é Everton, né? A sua caminhada, meu amigo, diante de tudo que você viveu e estudou para chegar até esse projeto, para chegar até a Jetro. Quem é Everton como pessoa? A Dona Dilma é a melhor pessoa para me responder isso, né? É verdade. É verdade, rapaz. Eu quero essa aí me conhece, essa me conhece mesmo. Não vamos nem deixar passar por aqui, não, porque se ela se empolgar, ela me quebra, né? Então, como é que é a mãe, né, velho? Eu quero ver de você assim, quem te direcionou para isso? Foi a sua esposa? Foi uma vontade pessoal, própria? O que levou o Everton a tomar essas atitudes humanitárias? E o que levou você a caminhar por esse projeto maravilhoso? O que te trouxe até nós? A verdade é essa. Sim, eu, desde 2000, eu atuei. Eu sou pastor, né? Sou pastor toda a estrutura evangélica, sou evangélico desde desde o berço ali familiar. A minha família me treinou muito para o processo de humanização, né? Graças a Deus, eu nasci num lar muito humano. A minha família, a gente não se encontra todo dia, mas se a gente se encontra, é como se a gente convivesse, tivesse vida de todo dia. A gente não tem dificuldade de expor quem a gente é para o outro, e a gente mesmo se conhecendo, exposto um para o outro, nós nos respeitamos muito porque somos família, né? Então isso eu herdei dos meus pais, todo esse processo. E aí eu vim crescendo nesse aspecto. Também, assim, no processo, Marcos, eu acabei, no processo da vida evangélica, eu acabei entendendo o processo do Jesus, da estrutura cristã, tá? Eu vou separar uma coisa da outra aqui, porque a gente está batendo papo de diplomacia e tal, mas só para separar, né? Eu conheci o Jesus bem humano. Eu entendi bem qual era o conceito de reino, e o quanto que esse conceito de reino estava muito além do conceito da religião. E eu consegui ter esse encontro com esse Jesus que mostrou que ele queria muito voltar à estrutura de harmonia, uma vez o pecado estava criando esses problemas todos na humanidade. E aí eu percebi então que eu precisava seguir esse modelo desse humano e me rendi a esse modelo. Então acho que aí
eu posso dizer para você que começa a minha leitura de humanização, né? O resgate à originalidade do ser humano. Então essa foi o meu start, né? O meu início. E aí quando eu acessei e comecei a lidar com isso, eu comecei então a me relacionar de forma a entender o que acontecia com as pessoas. Eu sempre fui muito dado, né? Aqui, eu não sei o que é dado aí, você está pro lado do norte e nordeste, mas eu fui muito entregue, né? Eu sempre fui muito de me doar, né? Tem o mesmo significado. Tem o mesmo significado? Eu tenho uma preocupação com cultura, Marco, você não tem noção. Eu tenho medo de cultura, rapaz, que é um negócio louco, assim. É muito assustador, cultura pra mim. E aí, qualquer coisa, você corrige aí. Se eu falar alguma coisa muito daqui, você corrige e fala assim, é isso que você está querendo dizer? Eu vou falar, é isso aí, me ajuda aí. Então, eu conheci essa humanidade e tal, e vim de um berço evangélico. Então, por causa disso, eu comecei a entender que a gente podia fazer mais via sociedade. E por causa de alguns pontos dos escritos bíblicos, quando Deus falava que o que ele queria que cuidasse dos órfãos, das viúvas, que o jejum que ele queria era que cuidasse do oprimido. Então eu fui me encontrando com essas vertentes da Bíblia e eu fui percebendo que a minha vida cristã, ela precisava trabalhar para levar o ser humano à originalidade. Muito bom. Então, aí eu comecei então a conduzir toda a minha vida cristã nessa direção. Quanto às questões e outras questões da espiritualidade, né, que é um outro assunto, a gente também cuida, mas assim, na parte cristã, eu comecei a tratar bem esse assunto. E uma vez eu começo a cuidar desse assunto aí, eu começo então a me relacionar com as pessoas da vida da sociedade. E aí toda a minha vida começa a gostar de viver no ambiente da sociedade. Em 2008 eu vim para a periferia de Cabo Frio e comecei a trabalhar com as pessoas aqui dentro. Então tinha, por exemplo, eu tenho um caso de um garoto que o pai dele foi assassinado e ele presenciou um pouco dessa questão, né, do assassinato do pai. E quando eu cheguei para a periferia ele tinha 9 anos de idade e acabou que esse garoto era muito revoltado, ele queria brigar com todo mundo, ele tinha uma frase que ele queria crescer para poder resolver esse problema com a questão do pai, aquela coisa toda. Só que eu comecei a me relacionar com ele e depois dentro da estrutura da periferia, né? Quando eu comecei a perceber que ele já encarava uma paternidade a partir de um trabalho que eu fazia. E aí foi mais forte ainda quando uma vez, numa situação crítica que estava acontecendo dentro do bairro, na questão da facção, ele foi trazido a mim. Ele estava criando muitos problemas e ele foi trazido a mim. E aí disseram para mim o seguinte, olha pastor, está criando muitos problemas aqui, mas eu estou trazendo para o senhor poder resolver essa questão. Então, assim, isso foi me fazendo perceber o quanto que eu tinha força dentro de uma estrutura de sociedade para amenizar o caos, sabe? Para amenizar esse caos. Então, eu comecei a me envolver mais com isso na busca de amenizar o caos. Eu não queria ser aquele pastor que ia se acostumar a ir para culto fúnebre do rapazinho assassinado. Certo? Então, para eu não ficar me acostumando a pregar no culto fúnebre, era melhor que eu me envolvesse na vida com ele para poder ajudá-lo a não entrar naquele aspecto. E também, às vezes, até lidar com alguns outros para que eu conseguisse dialogar, para segurar um pouco a euforia do momento, a crise daquele momento, para que a gente conseguisse dar mais anos de vida, né? E aí esse garoto de 9 anos... há pouco tempo eu me encontrei com ele, porque depois eu deixei o bairro, né, e a gente foi conservando, e ele já estava com 17 anos, cara. E ele parou o ônibus, velho. Ele parou o ônibus, quando ele me viu no ônibus, ele correu, ele conseguiu atravessar uma rua, e ele foi lá do outro lado, ele parou o ônibus e virou pro motorista, deixa eu entrar rapidinho. E aí ele falou assim, eu só preciso dar um abraço naquele camarada lá atrás. Quer dizer, o abraço de um garoto agora, na condição de 17 anos, me levou lá atrás.
Eu não sei se ele conseguiu resolver esses problemas da vida dele, mas eu te garanto uma coisa, ele estava vivo aos 17 anos, entende? Então, eu ajudei o processo de oportunidades para a vida dele. Eu não consegui colocá-lo dentro de uma caixa e mudá-lo, mas eu ajudei no processo de oportunidade. E isso foi começando a cativar meu coração e foi me ajudando a perceber que eu precisava de fazer novas conexões. Porque fica muito difícil, às vezes, você tem uma ideia, você tem uma sugestão, você tem um programa, mas você é uma voz a mais no meio da multidão. E aí um casal aqui na região, na época, que já estava na Getro, conhecendo os movimentos que eu fazia junto da comunidade cristã, me encontrou e falou sobre a Getro. E aí me disse da Getro o que a Getro proporcionava, né, como ferramenta. Eu achei aquilo o máximo, porque eu precisava interagir com outros poderes. Eu precisava ajudar as pessoas a entenderem o que está acontecendo aqui. Para hoje eu chegar dentro de um hospital público e conversar com a administração, essa ferramenta, a Getro me conduziu, certo? Porque existem momentos que a estrutura da religião, ela fica muito homogênea. E a estrutura pública, Marcos, começa a não entender mais e discernir quem é quem. Certo? Porque o camarada, ele começou agora no processo da religião, aí ele está fazendo coisa fora de hora, fora de ordem, fora de submissão, de sujeição. Ele quer pegar o que acontece dentro das quatro paredes de uma comunidade cristã e colocar dentro de um hospital. Verdade. Não tem como. Mas aí quem está lá dentro das organizações, das instituições, enxerga tudo do mesmo jeito. Certo? Por quê? Porque é a religião dando trabalho, é a religião falando coisa, é a religião histérica. Aí criam imagens a respeito que depois fica difícil de você chegar. Então, pela diplomacia, eu falei, opa, calma aí. Eu preciso entender essa ferramenta, eu preciso de uma ferramenta assim, porque eu consigo separar o que sou eu, falando do meu Jesus, que é um modelo de vida para mim, mas o que sou eu enxergando o legislativo e a vulnerabilidade da sociedade. Isso. Certo? Então eu falei, opa, isso aqui dá pra gente separar, isso aqui eu sei que eu consigo andar. Então eu não digo para as meninas de um programa, por exemplo, olha, orem e entrem com fé. Não. Certo? Orem sim, tenham uma vida espiritual saudável, mas na hora de entrar lá, conheçam as leis, conheçam os processos, saibam o que sabedoria. Saibam como que você vai lidar lá dentro, não é verdade? Porque lá dentro a conversa é outra, né? Se você não for amparado, não mostrar, E aí eu tenho que dizer às vezes para uma instituição pública, por exemplo, que ela não pode só chegar lá e colocar o número da lei para uma gestante da periferia. Ué, gente, se você chega numa estrutura dessa e bota o número da lei, não é suficiente. Você precisa sintetizar essa lei, interpretar para que ela esteja munida e fala assim, opa, calma aí, é isso aqui, porque ela não vai parar e fazer as pesquisas para descobrir. Aí você sabe que lei é fogo. Às vezes a federal está dizendo que pode, a estadual está dizendo que não pode, a municipal está dizendo que pode numa situação ou outra. Aí você fica doido, né? Então, aí eu comecei a me envolver mais com isso, porque eu entendi que eu precisava comunicar. Eu precisava entender a realidade dessa sociedade e comunicar para os órgãos públicos o que eles de verdade estão querendo falar, o que eles estão falando. E para isso você tem que estar junto deles, comendo com eles, conversando com eles, interagindo com eles, para que você tenha condições de falar na língua deles aquilo que o outro que tem uma outra língua vai entender. Nossa, então alguém tem que... Exatamente, alguém tem que ficar nesse meio. Caso contrário, é embate. Caso contrário, não vai chegar num denominador comum. Então eu percebi, aí foi quando eu cheguei para a Getro, comecei a desenvolver. Eu fiz teologia, eu fiz 4 anos de teologia, eu também fiz faculdade de filosofia, estou pós-graduando agora em
conflitos, mediação de conflitos. E assim, e com a Getro eu tenho feito esse trabalho aí, agora que a gente está avançando um pouco mais aqui na cidade. Nós estamos com um projeto de lei, conversando junto do governo da cidade de Cabo Frio, e um projeto de lei que veio da Getro. Eles fizeram contato comigo sobre se eu tinha como dar algumas diretrizes sobre algumas coisas aqui dentro do ambiente da capelania. E a gente, então, junto com o Dr. João, junto com o Renato Freire, a gente começou a fazer um trabalho e, se Deus quiser, logo, logo aí, a gente deve conseguir aí ter espero que avance, né? Espero que avance. Tá indo bem, nos degraus ali, ela tá indo bem. E a gente espera que tenha, para que a gente consiga avançar um pouco mais aqui dentro da cidade de Cabo Frio. Aí hoje a gente já conversa um pouco dentro da cidade de Arraial do Cabo, estamos ensaiando também uma conversa com o Poder Executivo de São Pedro da Aldeia. E aí a gente está conversando, interagindo, apresentando soluções. Eu falo sempre com o pessoal que o nosso trabalho é ajudar a resolver problemas. Então a gente precisa trazer soluções. Chega de gente malhando e criticando, né? O pessoal que anda comigo sabe, eu não gosto desse criticismo histérico. Não, poxa, você criticou, beleza. E qual a sugestão que você tem para que a gente, então, resolva esse problema que você está me apresentando? Tem que me dar uma solução, senão não critica. E a crítica também é aquela, né, que eu paro realmente para ouvir se ela tiver um embasamento, né? Se for uma crítica embasada em um determinado fator. Eu também sou, meu amigo, pastor. Legal! Eu também sou evangélico. E como você falou bem, né? Nós temos que distinguir, né? Saber dividir as situações religiosas com as sociais, né? A Getro, ela tem um texto que é muito interessante, né? Que ela diz que os diplomatas civis, eles são, a deontologia dela, né? É um passo à frente da política partidária e da religião dogmática, né? Então, assim, quando nós nos comunicamos com lideranças do governo, com lideranças, seja ele estadual, municipal, federal, e também com lideranças religiosas, nós nos disponibilizamos a interagir de maneira neutra com essas situações. E com relação à sociedade, à comunidade, esse papel seu, ele é de suma importância e muito fundamental. Mais uma vez eu torno e repito que eu fiquei apaixonado pelo seu projeto, encantado. Vou falar dele, pode ter certeza, em diversas oportunidades que assim eu tiver. É uma satisfação enorme te conhecer. Eu já acompanhava você ali porque eu fico administrando os Instagrams da Getro, e aí eu fico acompanhando os getrianos, né? Vou ali, vou aqui, olhação de um, olhação de outro, sempre pelos bastidores. Mas pessoalmente eu me sinto honrado por Deus ter colocado você no meu caminho, particularmente através desse convite. Foi um start, não foi meu não. Foi de cima, foi do alto que disse. Agora é a vez do Everton. Então, até Marcos, uma outra coisa que é legal, porque tudo para nós tem sido aprendizado, né? A gente tem uns outros programas que a gente tem desenvolvido aqui com profissionais na área de barbearia, profissionais na área de beleza, né? Tem psicólogos também na nossa associação, são 2 psicólogos que atuam aqui, tem um nutricionista que atua aqui. A gente tem uns trabalhos que a gente tem conversado também com casas terapêuticas, casas terapêuticas, inclusive conversando sobre melhores soluções para os problemas de independência química. Então, assim, a gente tem, porque assim, a gente precisa tentar auxiliar algumas coisas. Existem casos que às vezes eles não estão dando muitos resultados porque está faltando um olhar mais em cima de algumas... Olha o comentário do Dr. João aí, ó. Uma verdadeira... Olha, Dr. João, rapaz, doutor, você mandou um projeto fantástico aqui. Eu estou apaixonado do seu projeto e ele já está lá em cima, já está chegando na mão do prefeito. Se não chegou, está chegando já essa semana. Esse homem fantástico, tá? Dr. João, fantástico. O pessoal é muito humano, né? É um pessoal muito humano. Que pessoa boa. E aí,
a gente também tem tentado atuar dentro dessas áreas, né? Porque às vezes as casas terapêuticas, elas não conseguem, principalmente as evangélicas, elas não conseguem dar os resultados para a sociedade de recuperação. E isso é perigoso, porque às vezes lá dentro você tem muitas conversas dogmáticas e isso fica perigoso demais, você confunde demais. Vai todo mundo entrando ali falando aquilo que acredita e tudo mais, e a dependência química ela é feroz. E hoje a gente tem conversado, apresentando algumas soluções também dentro desse ambiente das casas terapêuticas, né? Para auxiliar um pouco aí nesses administradores de casa terapêutica resolvendo os problemas na dependência química, dar mais resultado para a sociedade. Então tem uns programas legais aí, tem o Instagram, tem aí, a gente tá aí, rapaz, a gente encara esse negócio, a gente gosta disso, eu gosto de gente, eu sou apaixonado por gente. Somos humanos e humanitários, né? Rapaz, é muito bom. Aqui em Salvador também, eu sou de Salvador, na Bahia, temos muitas casas de acolhimentos a dependentes químicos e frequentando diversas delas, né? Nós vemos que é uma fragilidade social em todas as regiões, não só do país, mas no mundo, num contexto geral. E a assistência psicobíblica, né, assistência psicoespiritual, essa que nós aprendemos dentro da igreja e é que nós aprendemos na Jetro com as aulas que o Dr. Teras deixou disponível no estudo que nós temos via EAD sobre resiliência, sobre a inteligência espiritual, que é uma ciência que está em alta. Tudo isso tem nos preparado, né, a enxergar situações nas quais apenas a religião não consegue perceber que não é só a questão religiosa em si que vai amparar o doente químico de determinadas situações, mas sim o contexto social, como ele vive. A mesma situação da gestante que você colocou logo mais cedo, né? Que é a aceitação da família, a dispensação da família em determinadas situações. Tudo isso influencia para que o indivíduo, o jovem, a pessoa, né, o adulto, tenha essa tendência dessa doença química e acaba não vivendo um social saudável, né? Então, como é que na sua região especificamente essas situações de dependência e de atuação familiar e religiosa em todo esse contexto? Então, aqui nessa região, como toda a área, né, e cada dia mais avança isso, nós temos muitos problemas na área de dependência química. São muitos os problemas na sociedade. A região dos lagos, talvez ela não tenha uma briga por causa desse assunto, que são as brigas das estruturas, né, que comandam isso. Então a gente não tem uma briga assim gigantesca sobre esse assunto. Mas nós temos as pessoas se envolvendo cada dia mais. E isso muitas das vezes não é só pela falta de oportunidade, não. Às vezes vem com a promessa do alívio da pressão. A gente aprende no assunto da dependência química, e eu gostei quando eu aprendi sobre isso, que você tem o usuário dependente e tem um outro adicto. Você tem um usuário dependente e o adicto. E o adicto é aquele que tem uma tendência a se inclinar a alguma coisa, né? O adicto é aquele que tem uma tendência a se viciar a alguma coisa, nem sempre é a dependência química. Então você tem uma sociedade, cada vez ela está mais pressionada, e essa tendência que existe do adicto, ele vai para algum lugar que der oportunidade. Certo? Eu quero até aproveitar e deixar aqui uma sugestão aí para os pais. Se o seu filho começa a ter crises, ficar alterado, quando você diz que vai tirar o celular dele, ele pode ser um adicto. Ele pode ser um adicto. E eu não estou falando da droga, tá? Estou falando de adicção. Ele pode ser alguém com uma inclinação a depender de alguma coisa. E isso é tão sério, porque mais à frente ele pode substituir, na adicção, ele substitui o elemento da dependência dele por um outro elemento de dependência.
certo? Então ele pode substituir por uma outra coisa. O problema é que talvez o celular, se a internet acabar ou qualquer coisa, você consegue ali, você vai ter uma crise de abstinência ali, você vai. Só que na droga não. Na droga não. Se ele é um adicto, ele entra e ele experimenta, ele pode nunca mais sair dali por causa das ondas e os problemas que isso traz. Então, dentro da estrutura de periferia, eu percebo que isso vai avançando muito, porque se você não tem outros elementos para você se envolver, e se você não tem um projeto de vida, um propósito de vida claro e palpável, o que vai ficar forte para você é a adicção. Você vai ficar o tempo todo querendo se pendurar em alguma coisa. Você vai ficar o tempo todo, né, querendo se aproximar de alguma coisa e agarrar em alguma coisa para tocar a sua vida. Pode ser o celular, pode ser uma pessoa, aonde vem as frustrações afetivas. Então você pode ser um celular, você pode ter uma pessoa, mas também se você tem a droga circulando facilmente, pode ser a droga. E aí a gente tem aqui as estruturas da casa, e acho que é legal a gente até falar sobre isso, porque que chama a atenção das estruturas de governo o quanto que seria importante que houvesse mais a política pública trabalhando, não para poder criar o entretenimento, não é a praça em si, mas é ajudar a pessoa a construir projeto de vida. Todo ser humano que não tem um propósito claro tem problemas. Entendeu? Todo ser humano sem propósito claro é levado pela onda, é levado pela massa. E isso vai só... A Camila aí disse que ela é adicta aí a cartão de crédito, né? Cara, essa é minha esposa, olha só, me complicando, olha só. A minha esposa aí, rapaz, entrando para poder complicar a vida da gente, né? Ela tá falando do cartão de crédito. Tem um rapaz que já andou com a gente aqui, ele dá palestra sobre dependência química, e ele fala que existem pessoas, e é uma verdade, tem pessoas que a adicção delas é o consumismo, né? Ela transfere para o consumismo. Então, ela não compra pela necessidade, ela compra para poder sentir uma onda, ela compra para relaxar. Então, quando a coisa aperta e vem a crise, vem a pressão da sociedade, ela precisa de alguma coisa para ela relaxar. E ela procura logo algum lugar e ela compra. Então, tem gente que paga o cartão, não é para se livrar da dívida, paga o cartão para comprar mais, para poder, porque a compra não é o problema é a adicção. Você vê que ela mexeu com isso, mas ela sabe desse negócio também. Mas ela não é adicta a cartão, não. Pelo menos eu acho que não, né? Eu vou conversar com ela assim que a live terminar. Eu vou conversar, depois do comentário dela, eu vou conversar assim que a live terminar. Foi uma satisfação enorme bater esse papo contigo. Foi bom conversar com você. Essa live ela tem um limite de apresentação. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso aqui, ó. O que representa para você de quando você começou a fazer parte, né, de quando você conheceu a Jetro, como eram as suas atividades anteriormente e hoje, com essa legalidade, com essa funcionalidade, o quanto fluiu, o quanto deu fluidez às ações que você executa hoje, falando diretamente, especificamente da Jetro como uma chancela, como uma prerrogativa, como uma ferramenta de transformação social e legalidade que te dá para que você atue com mais veemência na sociedade. Então, isso aí. Acho que é bacana você falar sobre isso aí. O bacana da Jetro é quando você tem a chancela e você está credenciado aí, você realmente vai ter o que você falou aí, fluidez. E assim, o Brasil ainda está muito novo nesse assunto. O Brasil ainda tem um pouco de dificuldade para entender a importância de você ter alguém andando numa outra via para poder comunicar, né, entre os poderes, entre as forças, entre as instituições. Mas um momento que eu consigo ter essa credencial, eu consigo caminhar pela Jetro, eu consegui vencer as burocracias. Essa é a verdade. A gente vence as burocracias. Verdade. A gente consegue, né? A gente vê essas burocracias. Eu tenho facilidade para conversar com o administrador no hospital, eu tenho facilidade para conversar com o governo,
certo? Eu tenho facilidade para conversar com essas estruturas, presidentes de algumas organizações, seja deputados, seja o que for, a gente acaba tendo mais facilidade para poder conversar, porque eles sabem bem que você está trabalhando numa linha intermediária. E a Getro é isso, ela trouxe para o Brasil algo que já acontece fora do país, mas para o Brasil é muito novo, que é você ter a condição de você transitar livremente. Eu passei no período de pandemia, eu não tive uma barreira que eu tivesse problema de passar. E se ela tivesse muito agarrada, eu me apresentava para as autoridades e a barreira, ela sempre tem aquele espaço, né, para que autoridades transitem, e elas eram abertas para que eu pudesse fluir e tocar a vida. Nunca fiz isso para ir numa praia, nunca fiz isso para curtir a vida. Certo? Em missão, na condição de diplomata, precisando resolver os problemas humanos, é a ferramenta para ser utilizada, certo? Agora, se eu estiver indo para a praia, eu vou para a fila mesmo, encaro. Porém, se eu preciso chegar para solucionar um problema, para poder trazer mais humanidade, humanização, a ferramenta ela vai me levar diretamente aonde eu preciso. Com isso eu tenho conversado, esses dias agora eu tive uma conversa com o comandante que comanda o batalhão, né, da região dos lagos, apresentando isso também, conversando sobre isso, porque a gente pode servir, né, nesse aspecto. Então, assim, é uma mudança. A autoridade legal, o Dr. Tera sempre falou sobre isso, é uma autoridade legal, e a gente que vai ajudando esse processo ser concretizado no país. O Brasil é novo, né? Está aprendendo a lidar ainda com essa autoridade legal, mas a gente vai auxiliando nesse aspecto também, através dos métodos que a gente tem aí. E, assim, flui, é simples. Aqui a gente vai ter tempo para falar a diferença da Getro, mas flui. Mas flui. É uma bênção. E, assim, é uma bênção para este objetivo. Certo? A gente precisa de fluidez, cara. Quem está precisando auxiliar o vulnerável, você precisa avançar. E às vezes você não tem o tempo. A diplomacia tem isso, né? Você não tem o tempo. Um diplomata, a pessoa já sabe que ele está à disposição para resolver problemas dentro do âmbito da sociedade. Diplomacia sempre foi isso. Seja a nível nação ou a nível civil. No nosso caso, a gente lida aqui a nível civil e existem os diplomatas nossos aí que eles lidam a nível internacional, né? Verdade. E a Ucrânia, por exemplo, a gente tem vivido essa experiência aí através dos diplomatas que estão atuando na Ucrânia. Então é algo que vale a pena conhecer, entender. Eu tive uma conversa essa semana, a pessoa que quis me perguntar sobre isso, eu fui explicando. Quando terminou, a pessoa falou assim: eu preciso disso. Eu falei assim: eu sei que você precisa disso. Porque o camarada já é humano, já tem feito trabalhos fantásticos, assim, andou interferindo muito no trabalho com os ribeirinhos lá, né, em Manaus, naquela área lá, só que precisa avançar mais, e para avançar mais você tem que ter espaço para você andar, transitar. Não é verdade? Você tem que ter espaço para transitar, você não tem como. E aí a chancela, o distintivo, a documentação, a apresentação, recomendação também via documento da Getro, que sempre ajuda nesse aspecto, enviando um documento para que você se apresente, todo esse aparato, o nosso contato, né? Eu estou aqui no Sudeste, conversando com alguém do Norte e Nordeste. Rapaz, eu quero ouvir mais você falar sobre você. Você tem que fazer uma falando sobre o que está acontecendo no Norte e Nordeste. Em breve. Tem que falar sobre as ambulâncias. Eu não vou falar muito, mas sobre as ambulâncias, pelo menos, tá bom? Depois me fala. É isso, meu amigo. Foi uma satisfação enorme te conhecer. Muito feliz. Eu só tenho a dizer a você, Shalom, que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, a sua família, que outras pessoas se inspirem em você para criar esse projeto em diversos outros lugares. Eu, particularmente, vou me aconselhar com você no particular, porque eu gostei muito desse projeto. Aqui em Salvador acontece muito de eu ser solicitado por diversas vertentes, inclusive por gestantes,
Eu moro próximo, aqui em Salvador tem uma avenida chamada Paralela, e nessa avenida ela tem várias artérias que ligam as comunidades. E próximo tem um hospital maternidade que é público, né? E eu sempre estou passando e eu vejo aquele embate que você citou há pouco tempo, que são as mães com falta de conhecimento querendo entrar a qualquer custo, e o hospital, por ser mais técnico, pedindo para que elas voltem uma outra hora, e fica aquela aglomeração no meio da pista com várias gestantes. Então nós temos você como ferramenta de conhecimento para que eu possa de alguma maneira auxiliar aquele pessoal ali. Com certeza eu vou me aconselhar com você no particular para que eu possa fazer a diferença com relação a essas pessoas. O meu trabalho aqui em Salvador, aqui nós temos muitos agentes da Jetro, né? Então eu aloco muitos assim, eu coloco alguns coordenadores, outros são agentes que agem ativamente, aí tem coordenadores de outras regiões e outros são agentes. Eu atuo na Assembleia Legislativa diretamente com os deputados. Deputado liga para mim, às vezes eu estou em casa, e o deputado liga pedindo auxílio, pedindo suporte, porque ele pessoalmente não pode agir em determinadas situações, mas tem um agente diplomático que pode intermediar a ação da demanda que ele tem em mãos, porque o legislativo cobra. Então a ação de demanda que ele tem em mãos, mais a unidade na qual deve ser cobrada pelo legislativo, e tem nós que somos diplomatas que fazemos essa intermediação entre o usuário um exemplo, uma determinada pessoa que precise de uma internação ou de uma regulação, o legislativo que recebeu a demanda e precisa cobrar, a Secretaria de Saúde e a própria unidade hospitalar que faça essa regulação para que a pessoa seja acolhida, e temos nós diplomatas que por tabela recebemos a demanda do poder público, recebemos a demanda do paciente ou do familiar e vamos direto ao embate organizado com a instituição para que possamos acolher, né, todas essas pessoas. Então, aqui na Bahia, os poderes públicos já nos reconhecem como agentes, como ferramenta, até para facilitar o trabalho deles, né? Os próprios assessores, secretários, ligam para mim, me mandam via WhatsApp: vai ter reunião, Marcos, gostaria que você participasse, a sua opinião é importante para nós. Ou seja, eles já veem a diplomacia civil da Jetro, particularmente aqui na Bahia, mais a Jetro mesmo, como essa ferramenta. Aconteceu uma situação no município de Feira de Santana, o coordenador de lá me ligou, o superintendente de lá me ligou e fez assim: Marcos, os vereadores aqui, eles reprovaram uma lei municipal que uma vereadora colocou para aprovação, para legalização da capelania. E eles reprovaram. Eu falei: poxa, eles reprovaram, muitas vezes faltou conhecimento. Eu posso ter acesso a esse projeto para que eu possa estar orientando? Aí já estamos marcados agora para quinta-feira, eu estar me deslocando até Feira de Santana. Vou ler esse projeto que ela colocou, no qual não foi aprovado pelos vereadores, que é um projeto municipal, e explicar aos vereadores o que significa verdadeiramente a capelania e a diplomacia civil humanitária. Excelente. E dessa maneira orientar, ou até mesmo reescrever, se for necessário, o projeto dela, para que eles possam aprovar, e aí sim os que estão lá no município de Feira de Santana possam atuar livremente com mais conhecimento. Esse é o nosso trabalho, um pouco do nosso trabalho por aqui. E a gente gosta, né, Marcos? A gente gosta disso, porque a gente gosta de conversar, dialogar, desse embate saudável. Aqui, por exemplo, antes de avançar, já foi pedido, e me pediram que a gente construísse, apresentasse. Ele já foi lido pela secretaria aqui, já foi lido pela Secretaria de Governo, que elogiaram o projeto, e agora vai para apreciação para ver como é que vai ser feito. Mas a gente acredita, e eu já falei, olha, se precisar, a gente conversa junto da plenária, a gente apresenta, a gente fala sobre isso, para que seja fácil de entendimento. E o projeto é muito bom, é muito bonito e é muito eficaz. Né, doutor João? É muito eficaz. Tá na área. Meu irmão, meu amigo, uma boa noite para você. A nossa série fica por aqui. Esse foi o Everton Gabi, um cara excelente que eu tô assim apaixonado pelas suas ações, né? Mais uma vez eu torno e repito, vou conversar com você no privado. Doutor João, um grande abraço.
Muito obrigado por sua participação. A participação do senhor é de muita valia para nós, que somos diplomatas civis da Getro. O senhor é o nosso mentor jurídico, é quem nos orienta, né, para que nós possamos desenvolver com decência, com dignidade e com relevância na sociedade. São as orientações do Dr. João. Temos aí a dona Dilma. Aí, minha mãe, muito bem, mãe. O filho é um orgulho, e é mesmo, dona Dilma, o filho da senhora realmente é um orgulho, não só para a senhora, mas para todos nós que fazemos parte dessa família Getro International, Diplomacia Civil Humanitária. Um grande abraço a todos, uma boa noite, ficamos por aqui. Meu amigo, pode se despedir. Abraço, filhão. Um abraço para você, viu? Deus abençoe. Olha, redes sociais da gente aqui, Missão Mexa-se Oficial, Instagram, e também Programa Sementes, né, que continua aí para o público apresentando esses processos aí. E nós estamos aí, viu? E vai para Getro que a gente está lá. Vai para Getro que a gente está lá e está junto. Tchau, meu irmão. Deus abençoe, viu? Se cuida. Tchau, tchau.